Charlito. Não pra ele agora. Ô Ícaro, você pode mandar, por favor? Eu já te mandei. Não tá Ué, funcionando, depois eu te olho. Tá. Tô figurando bem. muito Tá calado. bom, ótimo. A blusa tá muito grande, não? O Ícaro fica no meio mesmo? Vai. Por que não pode não? Não. Tá descompensado, né? Pirâmide assim. Tá no bom assim do lado, ó. Do lado é pra Quer dar ficar no meio? escoragem. Claro que não. Poxa, realmente ficou sem. A gestão. A primeira coisa que você fazer assim, ó. Pode fazer isso. Gente, já tá ouvindo, tá? Tá assim. Sem som? Uhum. Sem som? Ah. Agora eu só tô sorrindo. Tá positivo, né? Como é que você tá, Chaz? Muito feliz. Ô Ícaro. Aparece a mesa? Parece. Aparece? Uhum. Esses papéis aqui então aparecem. Daqui a pouco. O que é isso aqui? Bota no banco. Bota aqui, bota o bolso aí. Tá. Tinha um negócio aqui pra... Tá aqui uma câmera pra gente. Do apogeu? Ele é do apogeu, ele é do mais antigo do apogeu. Antes de montar essa coisa, pra gente continuar por aí. Extensão aí pequena pra ele. Você quer de uma vez? Alguém? Nossa, bebi água. Gente, galera do Facebook, já estamos ao vivo, o YouTube já está captando nosso áudio. Vamos que vamos. Tá quente, turma? Quer que ligue o ar? Tá, por favor. Deixa eu controle, hein? Por aí, ó. Então a galera já tá nos Já está nos vendo, nos ouvindo. ouvindo? Onde está o controle do ar-condicionado? Os alunos. Deixa você controle. Tem uma Desliguei ele aqui. Tá por aí. Tá nos vendo? Tá nos vendo. Nos ouvindo? Nos ouvindo. Tá ouvindo. Esse aqui? Exato. Isso. Então vamos lá, 8 horas em ponto. O sol travou por causa do carregador. Ah, mentira. Primeira bateria tá no saco. Ok. Brunão, YouTube. Pode soltar? Tá sem som, você tá falando aqui. Aonde? Não sei, alguém mandou. A Maria ou alguma coisa. Galera do Facebook aí tá nos ouvindo. Bruno, fica ligado nos testes de som. Sim? Não, assim você tá igual. Ok. Vamos aqui. Vamos lá. Pode abrir, Brunão. Sejam bem-vindos. Estamos na nossa transmissão ao vivo Enem TV, hoje no estúdio Zine Cultural, recebendo os professores Charles, Ícaro e Wesley. E hoje, qual é a nossa pauta, Charles, que eu não quero correr o risco de errar? A nossa pauta hoje é falar um pouco sobre linguagem, código, suas tecnologias e também sobre a redação. É isso aí, vamos que vamos. E claro, sempre com a participação de vocês, seja no YouTube, seja no Facebook, enviando a sua pergunta para a gente poder passar para essas feras aqui do Colégio Apogeu durante a nossa transmissão do Enem TV. Afinal de contas, a nossa transmissão só tem motivo de existir porque você está aí do lado, assistindo e conferindo conosco, se preparando para essa domingueira espetacular chamada Enem, que está chegando, está aí na reta final. Vamos começar então com o professor Charles. Professor, qual a melhor forma de estudar para a prova de língua portuguesa do Enem? Boa noite, Alexandre. Boa noite a todo mundo que está assistindo, aos meus colegas aqui também presentes. A gente diz que a melhor forma de estudar para a prova do Enem, na parte específica de português, é o aluno candidato ou candidata conhecer bem a organização dos sistemas de comunicação. A gente costuma dizer que todos os textos e todos os gêneros podem ser incluídos em 4 grandes grupos de textos. Aqueles grupos que
são de textos que pretendem informar o leitor sobre alguma coisa, aqueles textos que pretendem conscientizar, que pretendem fazer refletir, mudar a opinião, que é o texto de persuasão, e os textos direcionados também à construção estética, a algum panorama histórico, literário, a algum entretenimento. Então, conhecer as características dos principais textos, enquadrá-los quanto aos seus objetivos e suas funções, e, além disso, conhecer as habilidades e como essas habilidades cobram esses textos, é a melhor forma de estudar para o Enem português. Sensacional, sensacional. Ícaro, você partilha dessa mesma opinião do professor Charles? Com certeza, né? Os alunos eles devem ficar muito atentos a essa questão, porque o Enem é uma prova feita em cima de habilidades e competências, né? Então é aquela velha história, né? Quanto mais o aluno tiver um repertório maior, né, de leitura, principalmente para a nossa prova, acho que para as outras provas também, né, de humanas, como o pessoal já falou na semana passada, mas para a nossa prova, se esse repertório do aluno for realmente, né, amplo, vasto, né, quanto mais conhecimento dos gêneros literários e aí, né, dos gêneros textuais como um todo, eu acho que esse aluno tem grandes chances aí de conseguir um bom resultado. E o que esperar das questões de literatura? Então, todo ano a prova de linguagem, ela traz muitos textos, né? E obviamente que é o que nós esperamos, né? Muitos textos, quase que ali a gente tem um texto para cada questão. E no que se refere à literatura, a gente pode esperar vários tipos de textos ali em relação aos gêneros, por exemplo, o poema, né? A gente tem trechos de contos, né? Trechinhos de obras literárias ali, romances, enfim. E o aluno ele tem que conseguir ali fazer, interpretar aquele texto. E obviamente a prova ela é uma prova de interpretação de texto literário, né? Então esse aluno ele tem que ter a habilidade, a competência de conseguir interpretar aquele texto para poder desenvolver ali o raciocínio e marcar a alternativa correta. Perfeitamente. Professor Wesley, nessa reta final, o que você pode orientar aos nossos internautas para eles se prepararem para a redação? Boa noite a todos, boa noite aos colegas. Nessa reta final eu acho que para a redação o aluno deve principalmente se atentar às temáticas. A essa altura do campeonato, muito possivelmente, ele já tem internalizado toda a estrutura do texto, todas as partes da redação e o que compete a cada uma delas. O que o aluno deveria fazer agora é uma espécie de revisão, tanto de temas que ele já escreveu, para que no domingo, no dia da prova, ele possa lembrar, como também de temas que, na opinião dele, podem cair, mas que ele possa não dominar, né? É um momento em que ele não deve brincar com as temáticas e que ele deve sim se preparar para trabalhar esses possíveis temas que podem ser um desafio para ele. Eu acho que o momento é um momento de revisão, é isso que eu diria. E aí, né, o mais importante é saber ter um controle emocional a tão poucos dias da prova, Sim, né? sem dúvida. Nesse momento é muito natural que os alunos estejam muito apreensivos com o processo, até porque eles estão se preparando no decorrer de todo um ano e, querendo ou não, uma prova muito definitiva no que diz respeito a caminhos que eles vão traçar no próximo ano. Então o nervosismo ele é natural e ele é humano. O que os alunos precisam fazer agora é pensar em estratégias, cada um à sua moda, uns no esporte, outros em jogos, cada um dentro daquilo que ele faz bem. Eles devem pensar em estratégias que lhes acalmem, né? Para que eles consigam levar a prova com bastante tranquilidade. Professor Charles, quais são os conteúdos de língua portuguesa que você julga que serão assim, os mais cobrados na prova do Enem? E antes de você responder, deixa eu cobrar da turma que está nos assistindo o compartilhamento dessa transmissão na sua rede social. Se você está nos assistindo pelo Facebook, olha só, clicar no botão compartilhar por aí. E se você nos vê pelo YouTube, copie o link da transmissão, mandem tudo quanto é grupo que você tiver no WhatsApp, aí chama todo mundo para cá, porque lembrem-se, se nós ultrapassarmos o limite de 250 pessoas assistindo simultaneamente, vai ter aqui uma prova especial para um dos professores. Alguns desses professores vão
fazer um karaokê e uma música escolhida por vocês, ok? Mas para isso nós precisamos atingir 250 pessoas simultaneamente assistindo nossa live, então compartilhe a nossa transmissão. Professor. Então, respondendo a sua pergunta, primeiramente, gente, é muito importante quando a gente pensa naquilo que mais cai no Enem, que a gente separe o que mais cai em conteúdo e o que mais cai em habilidade. Em relação a conteúdo, a gente diz que interpretação de texto é realmente o carro-chefe do Enem. E aí a gente deve usar todo o conhecimento que a gente constrói de classes de palavras, de morfologia, principalmente de semântica, para alcançar uma interpretação o mais completa possível do texto que está sendo dado. Mais ainda, em termos de conteúdo, exceto a interpretação de texto, os conteúdos que mais vão cair é o conhecimento sobre os gêneros textuais dos mais diversos meios sociais, também sobre as variações linguísticas e como que essas variações linguísticas interferem na nova forma de se ensinar a própria língua portuguesa. Também as funções da linguagem, que tem a ver com os objetivos de cada enunciador, de cada falante, de cada pessoa que produz um texto. Então, digamos que assim, para a gente linkar o que mais cai, seria a interpretação, os gêneros textuais, a variação linguística e as funções da linguagem. Outros temas e subtemas desses, né, também estarão presentes, mas esses são os principais. São os principais. Ícaro, as habilidades que são mais cobradas nas questões de literatura seriam quais? Então, quando a gente pensa nas habilidades, a gente tem que sempre ficar atento em relação aos comandos, né? O que as questões pedem que os alunos, de fato, consigam ali, a partir da leitura do texto literário e do comando do enunciado da questão, qual é o pensamento. E aí a gente sempre observa que ali a gente tem, por exemplo, analisar, a gente tem reconhecer, a gente tem, por exemplo, identificar, né, interpretar. Enfim, essas palavrinhas-chave são muito importantes para que os alunos fiquem, de fato, atentos para conseguir ali resolver a sua questão com sucesso. Agora, dentro disso, a gente tem na literatura a questão do aluno conseguir, por exemplo, linkar o texto literário que ele acabou de ler com o período em que aquele texto foi produzido, né? Então, a lógica do contexto histórico contribui muito, né, para ele conseguir desenvolver essa habilidade, enfim. Então, na verdade, essas são as principais habilidades ali, né, do interpretar e de ele utilizar o conhecimento dele para conseguir resolver a questão. Professor Wesley, sobre a estrutura do texto aos moldes do Enem, o que o aluno precisa fazer? A estrutura do Enem, como o texto exigido é um texto dissertativo argumentativo, ele tem que ter domínio da estrutura básica do texto. Ele tem que saber elaborar uma introdução com duas partes muito bem trabalhadas, delimitadas, que é a contextualização e a tese. Ele precisa desenvolver os 2 ou 3 parágrafos subsequentes de argumentação, também com uma estrutura característica, o tópico frasal, a sustentação da ideia, o desenrolar dela e o fechamento. E ele tem que fazer também uma conclusão. Só que o Enem, como especificidade, ele exige que os alunos trabalhem uma proposta de intervenção. O Enem não delimita o lugar em que essa proposta deve aparecer. Só que é muito mais característico e mais cômodo para os alunos apresentar essa proposta ao final. Então, geralmente, eles fazem o que a gente chama de conclusão por proposta. Eles fazem a retomada do aspecto trabalhado ou apresentado na tese e eles fazem a proposta posteriormente. Se a gente tivesse que caracterizar o texto dissertativo do Enem, nós falaríamos isso. É um texto dissertativo muito comum, com uma estrutura base, padrão, só que com a exigência de se elaborar uma proposta de intervenção. E sobre essa própria proposta de intervenção, ela é uma exigência do Enem? Sim. Né? O que a gente poderia alertar os alunos nesse momento? Sim. Eu acho interessante que os alunos entendam que essa proposta ela tem a caracterização de ser avaliada conforme a presença dos elementos. Então, além de ela ser vista sob a perspectiva da relação da proposta com aquilo que ele abordou de problemática,
essa proposta também vai ser avaliada na confecção dos elementos. Cada elemento desse na avaliação vale 40 pontos dentro do que a gente chama de competência 5, que é a competência relacionada à proposta. Então ele tem que apresentar a proposta com o elemento agente, que seria o indivíduo, a organização, o grupo, a esfera pública, privada, governamental, que vai promover a intervenção, né, que ele está propondo. Ele tem que colocar a ação propriamente dita desse agente. Ele, além disso, tem que apresentar o modo como essa ação vai se executar e ele também precisa apresentar a finalidade. E, para arrematar, o Enem, desde o ano passado, cobra dos alunos de uma forma diferente, embora ele já venha cobrando em outros anos, a confecção de um detalhamento. Detalhamento? Exato. O detalhamento é importante até para os alunos que estão um pouco crus com relação a isso entenderem que o detalhamento não é uma proposta grande, é uma proposta muito desenvolvida. O detalhamento é um agente específico que se configura como uma informação adicional sobre um desses outros 4 elementos que eu falei anteriormente: o agente, a ação, o modo e a finalidade. O aluno opta por detalhar, por exemplificar, por explicar, por justificar um desses 4 elementos, e caso a proposta dele tenha, de fato, e de forma efetiva, esses 5 elementos, ele vai garantir com certeza os 200 na competência 5. Ou seja, só de lembrar esses 5 elementos antes de ir para a prova, já é um bom modo de ir mais tranquilo. Nós estamos falando aqui de 1/5 da nota da redação, que se ele tiver em mente com o treino, souber de fato configurar dentro dos modos que o Enem exige, é uma nota muito fácil de ele alcançar. Com certeza. E professor Charles, uma dúvida que até eu tenho também, o que são os gêneros textuais? Sim. Primeiro eu disse que na parte de conteúdo é muito importante a gente pensar que os gêneros textuais são muito cobrados, né? E aí entram as habilidades. Como que as habilidades cobram dentro dos gêneros? A gente poderia definir os gêneros textuais como os enunciados que são mais ou menos estáveis dentro da sociedade. O que a gente chama de mais ou menos estável? Aquilo que tem uma característica que te permite caracterizar e classificar os gêneros como pertencentes a um mesmo grupo devido à sua estrutura de verbos, por exemplo, devido ao seu objetivo, devido até mesmo ao seu tamanho. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a notícia, que é o gênero mais presente no Enem. É um gênero que estará todos os anos, a gente vê aí, qualquer ano que você pegar uma prova, tem lá uma notícia. Uma notícia pode ser resumida como um enunciado que você tem um destaque, que é o chamado título, né? Esse destaque vem com destaque gráfico, ou às vezes de cor, às vezes vem um subtítulo, e depois você tem um parágrafo introdutório que responde a 6 perguntas que a gente diz que é essencial para a comunicação. Essas 6 perguntas são: o que, quem, quando, como, onde e por quê. Perfeito. Sabendo que isso caracteriza o gênero notícia, na hora que eu estiver de frente para uma questão, dependendo do que está sendo cobrado ali, a gente tem como avaliar de uma forma muito mais fácil se aquilo que a questão pede. Por exemplo, vamos supor que a questão peça qual é o objetivo principal do texto acima. Se o candidato sabe identificar o gênero notícia, ele não marcará com certeza uma alternativa que diz que é para convencer as pessoas, já que o objetivo da notícia é informar. Ele não marcará com certeza uma alternativa que fala que é para vender um produto, uma ideia, já que o objetivo principal seria informar. Então, assim, saber caracterizar os gêneros, saber a sua estrutura, a sua função, é essencial por causa disso. Por que a gente diz que é mais ou menos estável? Porque o que a gente percebe é que os gêneros são fluidos, eles se modificam na sociedade. Então eu posso ter, por exemplo, um gênero notícia, na estrutura da notícia, só que construído de forma poética. Vou te dar um exemplo que aconteceu no Brasil. Levei esse exemplo para a sala de aula, havia uma mãe que tinha 3 filhas, e essas 3 filhas tinham um problema renal grave, e faria um transplante caso a mãe fosse compatível. E a mãe era. A mãe se viu numa situação de ter de escolher entre as 3 filhas para quem doaria o seu rim.
Naquele momento de uma situação que felizmente depois foi toda desenvolvida, foi toda desenrolada de forma positiva, de forma boa para as filhas, uma pessoa pegou aquela ideia que foi noticiada e escreveu uma receita, como se fosse uma receita de bolo. Ingredientes: uma mãe com sério problema, 2 filhas com sérios problemas, um hospital. E na estrutura da receita, tanto os ingredientes quanto o modo de fazer, marcava ali uma intergeneralidade. Então, uma mistura entre o gênero receita e o gênero notícia. Compreender os gêneros, saber que eles têm uma estrutura fixa e saber também das adaptações, das construções sociais que existem de modificação desses gêneros é um ponto muito chave. E aí, gente, como a gente não é uma aula, eu indico para vocês estarem aí, anotarem e depois darem mais uma revisadinha. A notícia, a sinopse, o resumo, junto à literatura, que aí pode vir em português ou em literatura, depende do que está pedindo, o conto e a crônica, na parte também mais de literatura, né, a poesia, e ter muita atenção a outros gêneros que têm não tanta presença na hora da prova, mas vez ou outra aparece. Por exemplo, o que é um edital? O que caracteriza um texto de charge, que é muito presente? O que caracteriza um texto editorial? Editorial, por exemplo, para finalizar minha resposta, é um gênero textual em que o veículo inteiro manifesta a sua opinião sobre determinado tema. Então, no editorial, quem assina, quem é responsável por aquilo que está ali, é todo o veículo. Vamos supor que o Zine lance um editorial sobre um evento. A responsabilidade legal por esse editorial é do Zine, mesmo que tenha sido você quem assina. E isso diferencia o editorial, por exemplo, do artigo de opinião. O artigo de opinião tem uma responsabilidade legal de quem assina e não do veículo. Saber essas diferenças e essas peculiaridades fazem a gente excluir muitas alternativas, né, e chegar até o chamado gabarito. Perfeitamente. E, professor Ícaro, como que o aluno deve se portar no caso dele não conhecer um texto ou um fragmento que está sendo exigido na prova? Então, essa é uma questão muito interessante porque, como as questões, elas podem trazer, né, qualquer texto literário, seja ele de qualquer escola literária, né, seja do barroco, do arcadismo, do quinhentismo. É óbvio que nós trabalhamos alguns autores, os autores chaves com eles em sala de aula, né? Mas podem aparecer autores, textos, que até mesmo nós ainda não tivemos o contato com aquele texto. É interessante destacar aqui que todo ano nós nos encontramos logo após a prova, né, para fazer a prova. A gente resolve o gabarito da prova e às vezes nós nos deparamos, né, 10 professores de língua portuguesa e às vezes tem um texto ali que até nós mesmos não conhecemos, que às vezes é um texto muito recente, né, de uma literatura contemporânea, né, de um autor que está aí escrevendo, produzindo, enfim. E aí a gente passa isso para os meninos, né? Como se portar então de fato num texto ou de um autor que ele nunca estudou, ele nunca leu. E aí é sempre ter segurança em conseguir reconhecer ali os aspectos, a estrutura do texto, né? Porque é óbvio, cada autor tem a sua peculiaridade, tem a sua especificidade, né? Mas se ele é um aluno, um bom leitor, é claro, reconhecendo o comando da questão, como eu já disse anteriormente, e fazendo uma boa leitura desse texto literário, ele com certeza vai ter sucesso ali na resposta que ele vai, né, conseguir ali através do seu desenvolvimento marcar. Sem dúvida. Né? E professor Wesley, o Enem pede ao aluno que faça uma abordagem interdisciplinar dos textos? Sim, sim. Uma das características da prova de redação do Enem é essa chamada abordagem interdisciplinar. Ela é uma prova, eu costumo falar em sala, que a redação é como se fosse uma esquina em que todas as disciplinas se encontram, né? O aluno pode fazer um texto evocando, por exemplo, na introdução, literatura, indo para um argumento, fazendo uma bagagem, mostrando uma bagagem histórica, em outro argumento, mostrando geografia, enquanto um outro, para o mesmo tema, falou de filosofia, falou de sociologia, entende? Um falou de cinema, falou de música. Toda essa possibilidade de exploração do próprio repertório
é uma característica da prova. Não só uma característica, como é um critério de avaliação, que é a competência 2. É a competência que visa a avaliar o domínio que o candidato tem de um repertório sociocultural produtivo. Então a gente diz que é uma prova que exige dos alunos uma bagagem. Na realidade, mais do que exigir uma bagagem, é uma prova que quer verificar o que ele tem enquanto indivíduo, um cidadão, de bagagem escolar e secular para falar sobre um tema que lhe rodeia. O Enem vai trazer algo contemporâneo a ele, algo presente na sociedade, num recorte que foca o Brasil, e vira para o aluno e fala assim, olha, eu quero que você consiga abordar essa problemática e propor uma solução utilizando o que você aprendeu da escola. Então você pode ter gente que usa química, que usa biologia, que usa física. Os saberes são diversos, mas é algo que o candidato obrigatoriamente precisa fazer, que é essa exploração do próprio repertório. Demonstrar um domínio de um repertório diversificado é também uma grande característica do texto dissertativo do Enem. Ou seja, tem que ficar atento. Tem, e mostrar o que ele teoricamente aprendeu, ou pelo menos deveria ter aprendido, né? Sem dúvida. Vamos dar uma olhada agora nos comentários de vocês e aproveitar para lembrar um pedido que é fundamental. Compartilhem a transmissão para a gente aumentar aqui o número de pessoas nos acompanhando simultaneamente, para que a gente possa levar a informação, essa revisão, esse sopro de energia positiva para você que está na reta final do Enem. Afinal de contas, esse é o objetivo do nosso trabalho, fazer com que você alcance o seu sucesso e tenha uma boa prova. A Isadora Ferreira mandou um lindíssimos. O Lucas Malta, olha ele aí, que time! Mariana A. Charles, e mandou um coração. Ana Lívia mandou olhos de coração. A Josiane Dias, Charles, melhor professor do mundo, que orgulho! Helena Alvarenga, ai que saudade! O Antônio Henrique Abranches Salimena, essa equipe é show! E a Helena falou que está diretamente de Salvador para prestigiar a transmissão do Enem. Luan Cristiano. Lindos e queridos, Wesley, manda um beijo pra gente. Ah, Luan, um abraço. Isadora. Ícaro, Isadora Ferreira, tem algum movimento literário que se sobressai aos outros quanto à frequência que é cobrado? Então, boa pergunta, Isadora. Essa é uma boa pergunta. Quando a gente analisa as últimas provas, né, do Enem, fica muito evidente que as questões de literatura elas vão abordar mais, por exemplo, o modernismo. O modernismo e a literatura contemporânea, essa literatura que está mais próxima dos alunos, né? Porque isso é uma coisa interessante de destacar também, que quando muitos alunos pensam em literatura, muitos fazem na hora aquela referência a textos, né, escritos lá no século XIX, no século XVIII, e às vezes deixam passar despercebido esses textos que estão sendo produzidos agora, que faz referência a esse mundo que nós também estamos vivendo, né? Então, o Enem parece que tem essa proposta, de fato, de apresentar questões com textos, né, pelo menos vamos dizer assim, do século XX para cá, né, do finalzinho do século XIX, porque ali a gente tem uma frequência do Machado de Assis, né, que é recorrente ali nas questões do Enem, mas os textos do século XX e textos que estão sendo produzidos agora estão sempre aí nas questões. Mais em evidência, vamos dizer assim. Com certeza. Bacana. O Antônio Henrique falou que vai mandar uma pergunta. Fica à vontade, Antônio Henrique. A Manuele Wesley manda beijo para nós. Beijos. O Eduardo Andres falou que hoje bate recorde da audiência. Estão batendo 100 pessoas aqui agora, hein? João Ribeiro, gente, vão aula do... tá. João, não vou ler não. Marcos Grego, Wesley, acredita que possa ser cobrado na redação a temática pessoas desaparecidas? Os alunos todo ano, eles surgem com uma temática meio que suspense, parece que todo ano tem algo
que eles pensam que vai ser cobrado, né? Como se fosse, digamos, como se o Enem tivesse uma frequência ou alguma lógica específica para escolher o tema. O que eu falo com eles é que qualquer coisa pode ser tema. Então, se a pessoa acha que pode cair sobre o desaparecimento de pessoas no Brasil, ela tem que se ligar naquilo que eu falei no início da transmissão, que é aproveitar esse momento, essa semana, essa etapa revisionista, para poder trabalhar em cima desses temas. Então, qualquer tema pode ser possível, né? O tema do ano passado foi uma grande surpresa, né? Sim. O tema do ano passado ele teve um certo impulso com um acontecimento de caráter internacional, que foi a descoberta de que a plataforma Facebook, né, estava vendendo dados dos usuários para terceiros. Inclusive, o dono da rede, Mark Zuckerberg, teve que ir até a Suprema Corte norte-americana prestar depoimento falando sobre isso. E isso acendeu a ideia da venda de dados, né, do controle de dados das pessoas por meio das redes sociais, focando a manipulação. É o que eu sempre digo, um aluno que vai fazer o Enem, ele tem por obrigação de se manter antenado, porque a prova pode trabalhar, às vezes, uma notícia que ele passou no feed de uma rede social, de uma revista ou de um jornal que ele acompanha, e aquele tópico ser o escolhido para ser o grande tema de discussão da prova. Então, confirmando o que o Marcos disse, qualquer tema é possível, esse é um deles. Né? Até um meme poderia ser um tema de redação? Não, o meme não. Ele poderia ser cobrado na prova de linguagens, porque é uma pela contemporaneidade. É uma forma de linguagem dessa nova era marcada pela internet que diz muito mais do que a gente, inclusive, acha que diz. Mas em termos de linguagem, o meme especificamente não. Mas essas mudanças, nós tivemos provas como a da própria UERJ há alguns anos, que trabalhou a influência dessas novas tecnologias no uso da linguagem das pessoas. Então isso é uma questão de atualidades e, sem dúvida alguma, com um conhecimento linguístico, por exemplo, o aluno mostraria essas concepções que atendem às novas dinâmicas da sociedade e às novas formas de comunicação também. Perfeito. Eu queria pegar uma carona na pergunta da Isadora e propor para vocês três a seguinte recordação. Uma das formas mais práticas de se preparar para o Enem é refazendo as provas, coisa que vocês, eu acredito, façam muito, né? Até desde o momento da busca de um gabarito para ela até nos exercícios em sala de aula. Nas competências de cada um, quais são aquelas pegadinhas clássicas? Elas existem e quais seriam? Quais são os sinais de alerta? Isso é pegadinha. Então, em português, eu falo com os alunos para ter muita atenção no seguinte: tem muitas questões que estão relacionadas à habilidade de fazer o candidato, cobrar do candidato, reconhecer quais foram as estratégias utilizadas para convencer determinado público. E, se não estiver perguntando sobre as estratégias, porque aí depende de uma análise do próprio texto, vai estar te perguntando qual tipo de público-alvo para o qual aquele texto está sendo direcionado. Uma dica que eu falo sempre é que, às vezes, não é que sempre vai acontecer em todas as questões, mas existe, a gente vai perceber que uma alternativa condiz com o texto, mas não condiz com o enunciado. Ou então, existe uma relação entre as alternativas, isso ocorre muito em questões que a gente tem o texto publicitário como a base, ocorre de uma alternativa, outra alternativa, quase todas as quatro chamadas distratores terem algo que possa ser rachado no texto, mas que não atende ao enunciado. Então, não é uma pegadinha, mas simplesmente a gente ter bastante atenção, porque o comando que vai ser dado é um delimitador ali, né? Ele é um especificador. Um exemplo, cai uma peça publicitária falando sobre a violência dentro de casa, e nessa peça publicitária havia uma família desenhada e o pai desenhado como se fosse um monstro, não como se fosse uma pessoa. E aí estava a legendinha de cada personagem: eu, mamãe, a irmã e o pai. Depois vem embaixo assim: quem bate
na mãe, bate em toda a família. Quem bate na criança, bate em toda a família. E perguntava qual era o público-alvo daquele tipo de peça publicitária. Pensa comigo. É para homens, é para mulheres, é para a sociedade como um todo, é para instituições, é para todo mundo, não é? Em uma alternativa vinha escrito que é para conscientizar as pessoas sobre as possíveis consequências da violência. Isso estava até certo. No outro estava dizendo que é para conscientizar pais de família sobre os efeitos dos maus tratos. Também estava certo. Só que havia uma alternativa que estava escrito população em geral. E quando a gente pensa população em geral, a gente engloba quem? Pais de família, mães de família, pessoas da comunidade, políticos. Então essa foi a alternativa gabarito. Ou seja, a outra não estava errada, mas tinha uma que pelo seu caráter dava conta de todas as alternativas ali. Entendi. Isso não é um macete, vamos dizer assim, mas tomar muita atenção nisso, porque às vezes na correria, no nervosismo e também no nosso tempo, né, que é curto, a gente acaba marcando uma alternativa que condiz, mas se não tiver muita atenção ao enunciado, a gente pode marcar algo certo em relação ao texto, mas incorreto ou inadequado em relação ao enunciado. Como dito na transmissão anterior, o famoso efeito bolinha de queijo. Tem. Né? Você pega a bolinha de queijo, não a analisa, põe na boca, ela está quente e derreteu o céu da boca. Ou seja, vá com calma, leia todas as questões, por mais que a primeira alternativa até mesmo possa parecer óbvia, como foi nesse caso, né, professor? E para você, Ícaro, o que seria uma pegadinha clássica? Pegando o gancho em que o Charles disse, uma das questões que a gente sempre observa que alguns alunos acabam cometendo algum equívoco é quando ele se depara com um texto ou com o autor, né, de um período literário que ele conhece, que ele sabe, e aí esse aluno ele já aciona o repertório dele e tem uma tendência a marcar aquela alternativa que ele acha que é a correta, que responde à questão. Porque, na verdade, ele é mais familiar. Isso, então quando a questão é mais familiar, parece que os alunos têm uma tendência em dar uma relaxada, acha que tem o conhecimento, né, de fato daquela questão e ele se depara com uma alternativa que é familiar para ele e ele vai e marca. E isso acontece... isso causa um problema, porque, na verdade, ele não se atentou, de fato, com o que a questão estava pedindo, né? Então, ele fica decepcionado com ele, né? Como assim eu errei essa questão? Eu estudei tanto Machado de Assis, né? Eu li Dom Casmurro, enfim, eu li as obras, né, que ele publicou, eu sei do realismo e como assim ele erra uma questão. Isso é muito frequente no Enem, justamente por essa, talvez uma autoconfiança, né, que ali acaba gerando esse equívoco. Com certeza. Né? Wesley, na redação, qual é a principal pegadinha que pode acontecer? Eu acho que essa pergunta é muito pertinente, porque tem um aspecto que ocorre na correção que a gente chama de tangenciamento. E ele é muito frequente. O ano passado, por exemplo, foi frequente em níveis extremamente elevados em relação aos outros anos. O tangenciamento consiste no fato de o aluno trabalhar um recorte do recorte. O Enem tem um recorte dentro de um grande tema e o aluno se atém a apenas uma parte dele. Vou dar alguns exemplos para você ter uma noção. Em 2015, o tema do Enem foi a persistência da violência contra a mulher. Era um tema que no ano de 2015 era um tema muito esperado, dada a aprovação da lei do feminicídio no primeiro semestre do ano. Então todo mundo se preparou para esse tema, porque o Enem tinha uma caracterização mais específica, muito diferente do que é hoje, né? Muitas pessoas saíram da prova acreditando que fizeram um excelente tema, uma excelente redação, até receberem a nota com tangenciamento, porque os candidatos escreveram sobre a violência contra a mulher, mas não trabalharam o aspecto da persistência. Sim. Isso é um problema, porque é um problema que pega desde um aluno mais desavisado, que vai fazer a prova, até um ótimo aluno, muito preparado, mas que não se atentou para esse recorte específico. O ano passado também foi muito comum. Os alunos estavam tão na ânsia de que iria cair fake news,
Por isso que essa ânsia por saber o tema pode ser muito problemático, como foi ano passado. O tema trabalhou a manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados da internet. Nós tivemos redações que falou medianamente, ou falou até muito bem, sobre manipulação de pessoas na internet. Tivemos redações que falaram muito bem sobre controle de dados, mas que não conseguiram cruzar as duas. Isso é um tangenciamento. E ele é perigoso, e ele se configura como uma pegadinha dentro dessa linha que a gente está falando aqui, porque a pessoa pode sair da prova acreditando que ela trabalhou o tema dentro que ele esperava. Mandei bem. Não, muito pelo contrário. E aí pode ser desde um problema de interpretação da pessoa e até mesmo uma desatenção. Por isso que eu sempre recomendo aos nossos alunos lá da Apogeu, e recomendo também aos outros alunos e aos candidatos de uma forma geral que estão nos assistindo, que eu acho que antes de ler a coletânea, ele tem que se atentar àquela frase tema que comumente nos últimos tempos vem lá embaixo. Vai ter uma frase clássica, com base nos seus conhecimentos e na sua formação ao longo do ensino médio, e o tema de redação. E aí ele vai circular palavras-chave e formular o texto dentro desse viés. Entendi. Se o tema é desafios de tal coisa, ele tem que apresentar os desafios. No ano de 2013, o tema foi impactos da lei seca. Muita gente falou sobre lei seca, mas não trouxe os impactos. Ele tem que atender, ele não pode achar que ele pode escrever o que ele quiser. Ele tem que entender, a banca pegou um grande tema, seja ele saúde, educação, segurança, fez um recorte e o aluno tem que trabalhar em cima daquele recorte. E só para você entender e para vocês também entenderem, o tangenciamento ele é tão grave, que nas competências 2, 3 e 5, o candidato ganha no máximo 40 pontos. Então ele perde 160 pontos em 3 competências. Então, em termos de grande concorrência, a gente pode dizer que ele está praticamente eliminado do processo. Sem dúvida. Vou pegar um gancho do Wesley. Muita atenção, gente, a essas questões na parte fechada. Às vezes a gente vê 2 textos, porque tem habilidade que pede para a gente relacionar 2 textos e ver entre esses 2 textos pontos em comum, pontos divergentes, diferença de gênero, aproximação, exemplificação, complementariedade. O que a gente observa é que às vezes vem 2 textos relativamente longos, costumam ocupar metade da lauda inteirinha, e aí a pergunta vem assim: o texto 1 apresenta isso e isso. O texto 2, aí pergunta só o 2. Então a pessoa tem que ter muita atenção, porque já houve casos de perguntar somente o texto 2 e a pessoa gasta um tempo analisando com uma tentativa de maior compreensão e domínio do texto 1 e não pediu nada. Ao passo que pode cobrar qual a relação do 2 com o 1. Se ele o complementa, se ele o exemplifica, se eles falam ou apresentam posicionamentos, opiniões diferentes sobre o mesmo tema. Então dá uma olhadinha no enunciado, não é desprezar os textos, mas dá uma olhadinha no enunciado para que você tenha um guia de como se orientar desde o início da resolução da questão. A Emanuele Fernandes está brava aqui que eu não li a pergunta dela. Vou ler, Emanuele, então cheguei em você. Charles, o Enem do ano passado veio com textos com diretrizes diversas, como o que veio falando do dicionário Aurélia. Acho que ela está falando do dicionário Aurélio, né? Não, é feminino mesmo. Feminino? Dicionário Aurélia. Você acha que esse ano pode vir algum com viés de direita? Então, foi uma questão muito polêmica, ano passado. Ainda existe na sociedade brasileira uma grande dificuldade de entender a palavra gênero e de entender as várias aplicabilidades e sentidos da palavra gênero. Então, quando a gente vê... A questão do ano passado era o seguinte: existe um dicionário chamado Aurélia e ele tem um subtítulo que é a Dicionária da Língua Afiada. Nesse dicionário nós temos uma pesquisa científica, ou seja, muita atenção ao que eu estou dizendo, uma pesquisa linguística, científica,
nos moldes de dicionaristas e linguistas que fizeram pesquisas nos países lusófonos e reuniram sentidos, significados para as expressões que são usadas pelo grupo das travestis. Então, ali, o que a questão cobrava é que a pessoa reconhecesse que, ao se consolidar como um texto formatado no dicionário, esse uso linguístico social de um grupo passa a ter maior representatividade, maior valor. Isso é o que a questão queria te cobrar. Ou seja, você deve perceber que usos sociais que não estão ligados ao domínio central, ao domínio padrão da linguagem, quando consolidados em formatos como livros, principalmente o dicionário, que historicamente é um autorizador de discurso, a gente tem uma valorização disso. Então a questão cobrava só isso. Quanto à pergunta de quem é mesmo, tá? Emanuele Fernandes. Eu digo para você, Emanuele, o seguinte: a gente espera que a prova mantenha estruturas de gêneros textuais. Cobrar um gênero textual de direita, especificamente pensando em partidos políticos, seria inviável. Por quê? Porque não existem manifestações de direita relacionadas a gêneros textuais específicos. Afinal de contas, o que a gente deve pegar é isso que não tem destaque na sociedade para poder destacar. Imagina comigo aí um dicionário de termos do homem branco. Não tem sentido nenhum, correto? Um dicionário sobre aquilo que só tem destaque na sociedade. Isso já existe. Então a gente espera que o viés político que eles entenderam equivocadamente na questão também não seja linkado para nenhum outro lado. Agora, o Lud, ou Alude Lidiero, Ícaro, pensando em correntes artísticas semelhantes, sabendo que o Enem usa figuras em preto e branco, o que não ajuda, quais os principais aspectos que devemos nos atentar para a solução da questão? Então, eu sempre falo com os meus alunos que essa é uma questão complexa, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa nas obras artísticas, né, como, por exemplo, as pinturas, seja ela um afresco ou, né, um quadro, nós dependemos da questão da cor, né? Eu sempre levo para a sala de aula a coisa colorida. E aí, quando a gente pega uma prova do Enem, a gente pega a prova em preto e branco. E isso já dificulta muito a análise. Agora, dificulta para todo mundo. É preto e branco para todo mundo. É preto e branco para todos. Né? Então, na verdade, é uma questão que vai ali colocar todo mundo na mesma, né, com uma situação de igualdade. Bom, e aí, pessoal, se nós realmente não podemos contar com a análise das cores, porque, por exemplo, em determinadas correntes, isso é importantíssimo, por exemplo, nas vanguardas europeias, né, a gente tem ali o Van Gogh produzindo obras, né, em que a cor é muito significativa. Enfim, se a gente não pode contar com isso, é claro, a gente tem que contar com aquilo que vai identificar, enfim, pode ser em relação a comparar, né, uma obra de um determinado estilo com uma outra, a gente vai identificar os outros elementos. Como se a obra vem grande, talvez a gente consiga ver até os traços, as pinceladas, a forma, se aquilo tem a ver com... brinca ali com a lógica da arte abstrata, se está muito para o concreto, para o real, né? Enfim, se é uma imagem que está muito distorcida, enfim, ficar ligado nesses aspectos, que aí sim consegue resolver a questão, né? O Lucano Borges mandou uma aqui interessante. Wesley, você pode citar alguns repertórios que poderiam ser usados de maneira genérica? Não, não posso. Os alunos gostam de pensar nesses repertórios que fica com um tom de decoreba, né? Eu já vi no YouTube redação para você ter nota X Sim. em qualquer tema. Isso Chama caça-like. Chama caça-like. E eu nem chamaria isso de redação. Porque pensando na perspectiva do que é um texto, uma coisa decorada em que a pessoa muda a palavra, eu não chamaria isso de redação. Com toda certeza. Não é? Acho que qualquer profissional que trabalha sobre essa perspectiva, isso é até atentatório ao que a gente aprende
nas universidades, ou que a própria linguística textual traz. Isso não é nem tangenciamento, isso é distanciamento. Não é, exato. É porque os alunos, às vezes, eles têm, eu os entendo numa perspectiva de avaliação, eles querem ter uma segurança de conseguir algo que dê para falar sobre tudo, mas isso é muito complicado. Ele pode sim fazer um apanhado por áreas, e aí eu acho muito, inclusive, pertinente que ele pense, por exemplo, olha, dentro da área da saúde, eu consigo explorar tais aspectos. Dentro da área da segurança, eu consigo falar desse aspecto. Em temas ligados a questões sociais, a questões políticas, questões ligadas à cidadania, eu consigo falar desse filósofo, desse sociólogo. Mas quando ele pensa na ideia de decorar, né, ele sai completamente daquilo que a prova se propõe, que é fazer o aluno refletir. A gente não quer mais um aluno, ele nem vira para a gente e diz, olha, acabamos com essa ideia de vestibular dos anos 80, que você ficava decorando, que o professor ficava fazendo musiquinha para aluno decorar a fórmula. Eu quero uma prova de gente pensante. Eu quero te dar um problema social e falar, o que você aprendeu, se vira e fale para mim. Então a gente ainda está num momento de transição das próprias avaliações, da própria sociedade, no que diz respeito a essa avaliação, no que concerne a essa ideia de aplicar o próprio conhecimento. E eu acho que isso é muito pessoal. Os alunos, de fato, com a prática, com o treino, com, né, a degustação de temas de diversas áreas, ele consegue, por si só, ir formulando um repertório com o qual ele vai gerando mais afinidade. Então ele fala, esse aqui eu consigo desmembrar bem para temas ligados a tal e tal coisa. Mas por que eu não posso dizer isso? Porque é muito pessoal. Então, se eu falar um clássico, por exemplo, eu comento com os alunos, mas é um clássico da vida, que são os contratualistas, né? O pessoal que trabalha essas ideias de bem-estar social. Isso, um aluno pode lidar com isso muito bem. Outro consegue falar sobre série, filme, com muita maestria, enquanto o outro consegue desenvolver melhor um repertório com música. Essas particularidades que são bem-vindas, entendeu? E eu volto a dizer, o bonito da redação é exatamente isso. É um respeito de que vários repertórios podem ser. Nós tivemos no ano passado Texto Nota 1000 no Enem, que usou a série Black Mirror da Netflix, outros que citaram distopias como do George Orwell, outro que falou sobre sociedade do espetáculo. Então você vê, um foi para filosofia, outro foi para literatura, um foi para cinema e ficção, e todos se deram muito bem. Então acho que eles têm que se desprender um pouco dessa ideia de decoreba. Há pessoas que trabalham dessa forma, mas do ponto de vista científico, e mais do que isso, do ponto de vista profissional, eu acho que isso é atentatório, e além de tudo, a gente não pode chamar isso de redação, uma coisa em que as pessoas decoram, né? Então, a gente chamaria isso de jogral lá do prézinho, Dia das Mães. Deixa eu só pegar um gancho aqui do Wesley. Porque eu acho que estamos assistindo, além dos alunos que vão fazer o Enem este ano, né, valendo a coisa ali, mas eu acho que deve ter muita gente também assistindo que vai fazer como treineiro esse ano e que na verdade tá valendo a partir do ano que vem ou daqui a 2 anos, enfim. Tá pegando musculatura. E justamente. Eu acho que o que a gente pode, né, acho que a grande dica que a gente pode dar para esse pessoal é que, de fato, eles, nesse tempo que eles ainda têm, que eles ampliem o repertório deles, não só para a prova de redação, mas para a prova de literatura, né, para as questões de literatura, para as questões de português, porque quanto mais ele lê, né, quanto mais ele tem acesso à produção cultural, seja filmes, né, as obras, a literatura, a arte, enfim, né, as músicas, enfim, eu acho que tudo isso vai contribuir para que ele de fato seja um aluno maduro o suficiente para conseguir ter uma boa lida com essa prova, que de fato cobra tudo isso, né? Ela espera isso do aluno, uma lida cultural ali, uma questão, espera um aluno forte nesse sentido, né? Que ele esteja preparado nesse sentido. Eu vou pegar os 2 ganchos para também falar. A gente precisa, que é a equipe de linguagens e todos os colegas profissionais, que as pessoas compreendam que escrever, interpretar, analisar é um exercício de vida. Eu costumo dizer assim, de forma um pouco muito abrangente, que a linguagem, a língua, até mesmo a norma, são formas de a gente compreender o outro, de a gente se colocar no mundo. Então não tem uma prática social em que você copie o modelo do outro.
né? Então não existe, é o que o Wesley citou, o que o Ícaro citou, não tem aquela coisa de estabelecer um panorama e você ter de linkar com aquilo, porque as especificidades de vida, de sociedade, são sempre diferentes. Então a ideia é realmente pensar a escrita, pensar a linguagem como um uso social constante, diário, em modificação, em completa reinterpretação, ressignificação, porque é assim que a gente, né, interpreta o mundo. Agora, Charles, a gramática, ela tem lugar no Enem? Tem lugar no Enem. As pessoas costumam relacionar a gramática estritamente ao ensino de sintaxe. Eu vejo que muita gente confunde isso. Sintaxe é aquele estudo de estrutura das frases, estrutura dos períodos e também funções. Aquele que te lembra sujeito, objeto, verbo transitivo, orações. E isso, obviamente, é utilizado o tempo inteiro na construção da redação, principalmente, né, dentro do que a gente chama de norma padrão. Agora, na parte fechada, o que a gente percebe é o seguinte: cai muito, né, conjunções, para que a gente entenda qual o papel que as conjunções têm dentro da progressão temática. Então, reconhecer principalmente os valores semânticos das conjunções, reconhecer o que elas fazem dentro do texto, se elas têm a capacidade de contradizer argumentos, se elas têm a capacidade de introduzir exemplificações, explicações. Também reconhecer o papel do verbo, como o verbo é característico dos gêneros textuais. Se você tem um texto publicitário, você tem um verbo predominantemente no imperativo. Se você tem um texto noticioso, você tem um verbo predominantemente no indicativo. Se você tem um texto narrativo, é muito comum que nos fragmentos apareça o tempo no futuro do pretérito, faria, iria, estaria, com a marca, a intenção de demonstrar sonho. Porque é isso que a gente traz dentro do nosso uso. Imagina, eu falo para você assim: o que você faria se ganhasse $1 milhão de dólares? Aí você me diz: eu viajaria para, eu compraria, eu mudaria. Então é um uso verbal para a representação do sonho. A gramática cai sim e tem o seu espaço. A gente só tem que, a mesma coisa que o Wesley disse agorinha, desvincular daquela decoreba de classificações e saber empregá-la. Outro exemplo que eu gosto muito de destacar com os alunos é que a presença do adjetivo, que é aquela classe gramatical que caracteriza, é imprescindível para a gente identificar a marca de opinião dentro dos gêneros. Por exemplo, você vai ler um determinado texto e ele começa só assim: o imperdível filme Bacurau, e depois só dá características impessoais, sem marcas de opinião, sobre aquele filme. Mas a palavra imperdível ali no início marcou que quem escreveu, quem produziu aquele texto, acabou de te dizer assim: vai lá ver. Você precisa, você não pode perder. Então, a gramática cai. A grande tensão é a gente saber adequar e analisá-la. Mais um exemplo: houve uma questão bem difícil ano passado, os alunos tiveram muita reclamação, que envolvia português e literatura. Era uma questão que falava sobre como muitas vezes a pessoa que está num papel de oprimido, né, que sofre com algo na sociedade, às vezes usa o discurso do opressor, que é quem o oprime. E o poema dizia assim: às vezes eu sou aquele outro que me pede os documentos e mesmo em posse dos documentos bate em mim. Como que eu posso ser outro que pede meu documento e mesmo estando com o documento vem e bate em mim? Então falava isso: ó, às vezes eu acabo tomando a postura daquele outro que me faz mal, o oprimido tomando a postura do opressor. Só que durante todo o poema repetia durante 4 vezes, se não me engano, pelo menos 3, a expressão às vezes, às vezes, às vezes. O que você faz às vezes é alguma coisa que você faz de vez em quando. E aí a questão do Enem cobrava exatamente muita atenção a essa expressão às vezes, porque ela estava lá no gabarito. Ele adota seletivamente o discurso de seu opressor. Seletivamente foi a palavra escolhida para transcrever aquele às vezes lá para as alternativas. Ou seja, seleciona-se não como se seleciona uma roupa, mas não é algo que tem uma característica que seja fixa, de vez em quando. Então, muita atenção aos aspectos gramaticais, desde que o emprego, né, seja feito dessa forma. Bacana.
Wesley, o que você considera hoje, assim, fazendo um exercício claro, nós estamos aqui batendo um papo sobre o Enem, então até onde a gente pode, sem grandes pretensões, mas o que você consegue enxergar como temas para a prova de redação desse ano? Essa pergunta sempre eu espero, né? Quando a gente fala que dá aula de redação. Então, qual que é o tema desse ano? Você viu que eu tentei tangenciar a pergunta para deixar ela mais suave. Falou sem pretensões, eu já entendi aonde você chegaria, tá? Brincadeiras à parte, eu acho que é um ano muito obscuro no que diz respeito a tentar escolher o tema por uma questão muito óbvia. Nós temos uma nova equipe à frente do INEP. É a primeira vez nos últimos tempos em que o Enem vai ser elaborado por uma equipe diferente daquela que habitualmente o elaborava. E além disso, nós temos que contar com, óbvio, né, como uma questão ideológica, embora se negue muito hoje, a possível presença de uma ideologia na escolha do tema, né? Aí o governo, vamos falar do governo de uma forma mais ampla, o INEP, né, na sua representação, na representação do governo, ele pode adotar algumas posturas. Ele pode adotar, primeiro, uma postura bem neutra, trabalhar aqueles temas que, teoricamente, não firam nenhuma ideologia ou partidarismo ideológico. Então, temas populares, digamos assim, que poderiam estar nessa linha. Temas ligados à saúde, como a saúde mental. Muito discutido as questões relacionadas à depressão e ansiedade e, juntamente a isso, a problemática do suicídio, né, que foi muito discutido. Se o governo quiser fazer um bom papel no que diz respeito a colocar milhões de jovens para discutir sobre isso, é uma boa oportunidade. Sem né? dúvida. A questão das epidemias, o retorno de epidemias e associado principalmente com a queda da cobertura vacinal. Né? Nós estamos sofrendo hoje com doenças características da nossa infância. Nós não tínhamos há pouco tempo mães com medo de seus filhos terem sarampo. Hoje nós temos o retorno disso, porque a sociedade criou um destemor com relação a isso. Temas ligados também dentro da área da saúde, as infecções sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, a obesidade, em termos de educação, a educação à distância, tendo em vista que é a primeira vez que você vai ter, né, 1% dos participantes do Enem que vão fazer o chamado Enem Digital, que é uma proposta que paulatinamente vai aumentar o número de candidatos, a própria educação domiciliar, que foi uma pauta de campanha do governo, e constantemente vem sendo debatida, né, nas casas dos poderes legislativos, dos governos. Então o aluno pode pensar nesses temas gerais, né? Ele pode pensar também em temas, digamos, mais partidários no que diz respeito a cosmovisão de quem está no poder. E aí ele pensaria em temas como o resgate do nacionalismo, do patriotismo, né? Como resgatar essa figura. Nós tivemos a pesquisa que soltou agora dizendo que nós estamos entre os 4 países mais tristes do mundo. Então, o tema do Enem pode trabalhar como resgatar essa sensação de pertencimento, de nacionalidade, de patriotas, né? Que foi durante muito tempo característico, principalmente no Brasil, muito relacionado com o futebol, né? Que sempre foi uma marca, inclusive politicamente usada para gerar essa sensação de pertencimento. Eles podem cobrar também aspectos ligados à família, o papel da família, a importância da família, a questão da adoção, os entraves, os desafios para a adoção, que é um tema bastante delicado, temas relacionados a abuso de menores e a pedofilia, que é um problema no Brasil, inclusive que a ministra do Ministério da Cidadania, Direitos Humanos e Mulher, ela tem trabalhado muito. Então, se o governo quer pegar uma pauta de um aspecto trabalhado, pode ser trabalhado. Então, olha só quantos temas. Conversei em minutos contigo, eu poderia fazer uma listagem, entende? Então, a gente não sabe. Eu acho que qualquer profissional que falar, eu estou apostando no tema tal, isso não passa simplesmente de um chute. Sim, né? sim. Eu acho que esse é um ano piloto. A partir desse ano que a gente vai ter um entendimento, tipo assim,
os temas deles estão nesse viés. Que direção tomou? Exatamente. Porque do contrário a gente está atirando para todos os lados. É novidade para todos. Para todo mundo. Eu tenho falado com os alunos, vamos trabalhar temas como o Ícaro clássicos. disse, a respeito da prova preto e branco, é preto e branco para todo mundo. Exato. Vai vir Novidade muita novidade, pra todo mas é mundo. novidade para todo mundo. Não é só para você. Sim, trabalhar temas clássicos, trabalhar esses temas mais linkados, mais alinhados com a visão governamental, porque chutar um tema específico é impossível. O que não muda, talvez, seja o delay que tem na confecção da prova, né? Coisas que são muito, agora, do momento, estão... A prova do Enem é elaborada no primeiro semestre. Né? As questões, eu acho que vão sofrer muito poucas mudanças, porque o Enem tem um banco. Então, teoricamente, elas estão prontas. O máximo que pode ter de mudança, pelo que a gente vem percebendo, que sai na mídia, é o tipo de teor que pode ser cobrado em outro evento. Agora, a redação ela é muito solta. Então, eles podem pegar algo relacionado ao ano passado, eles podem pegar algo relacionado, que se você pega os textos motivadores, eles sempre têm uma data. Geralmente, todos os textos tiveram acesso em maio ou junho, ou raramente, 1 ou 2 anos, os textos tiveram acesso em julho. Então, o primeiro semestre ele é muito decisivo. Se o aluno quiser focar especificamente em uma data, eu faria um recorte do primeiro semestre. O que aconteceu no primeiro semestre dentro do Brasil, entendeu? Que eu poderia me direcionar, o que foi aprovado de lei, o que foi discutido na Câmara, no Senado. Nós tivemos hoje, esse ano, uma grande discussão, que é um ótimo tema, que é a questão da seguridade aos idosos com a reforma da Previdência. É um tema muito pertinente que envolve o futuro de todos eles, assim como o nosso. Pedir aos alunos para discutir sobre a previdência na sociedade brasileira, e tem tudo a ver com os conhecimentos de história, de geografia, de filosofia e sociologia. Então, a dica que eu daria é: foca no primeiro semestre, que é o período em que a prova é elaborada. Não adianta falar, aconteceu isso em agosto. Água passada, para essa prova nunca mais. E aproveitando que nós vamos entrando agora na reta final da nossa transmissão, a gente já está aqui trocando ideia sobre a sua prova há praticamente 1h10, então ainda vou ler mais algumas perguntas de vocês, mas é sempre bom lembrar que essa transmissão ao vivo é feita para você e com você. Então aproveita, compartilhe essa transmissão nas suas redes sociais. Se você está nos assistindo agora, 9h02 da noite, terça-feira, dia 29, está no Facebook, aperta o botão compartilhar. Se você está no YouTube, pega o link aqui em cima e manda nos seus grupos de WhatsApp. Está valendo até o grupo da família hoje. Chama todo mundo para conhecer seus professores também. E vamos aqui dar mais uma passada nas perguntas e nas interações de vocês. Tanto o Tom Grossi quanto a... Perdi ela aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. A Ana Lívia está perguntando para o Charles sobre figuras de linguagens. Você acha que tem mais chance de cair esse ano? Com certeza. Figura de linguagem é um assunto muito amplo, né? Tem muitas figuras de linguagem, a gente estuda as figuras de palavras, as figuras de pensamento e as figuras de sintaxe, mas eu peço como dica que deem destaque àquelas que estão mais presentes em anos anteriores e que fazem parte de um destaque como um todo nos usos da linguagem, que são as seguintes. Em primeiro lugar, a metáfora. A metáfora, nós costumamos dizer que é a mãe de todas as figuras de linguagem, porque é a partir dela que a gente trabalha o próprio sentido conotativo, né? Então, nos textos literários, nas peças publicitárias, né? Em textos que a gente tem como canções, a metáfora é a principal delas. Pensar a metáfora, gente, de uma forma mais simples, é você ver que sentido aquela palavra tem a uma outra palavra dentro de um contexto. Vou usar um exemplo bem simples que caiu na UERJ, vinha um poema escrito: o pai era uma onça. Então, até no uso muito corriqueiro, um uso muito popular, não é? Quando a gente vê essa frase, o pai era uma onça, a gente consegue linkar algo que é próprio da onça e que também pode ser próprio de um pai. Então, no caso ali, ambos são mamíferos, por exemplo, mas não é isso que a frase quis dizer, correto? Mas sim dizer que o pai talvez fosse feroz, agressivo, bravo, de alguma forma. A metáfora é o principal destaque.
Depois da metáfora vem a ironia, porque a ironia, além dos textos literários, também é muito presente quando a gente percebe nas charges e nos cartoons. Normalmente a ironia é criada, né, com a intenção de quebrar a expectativa do leitor. Nas tirinhas, por exemplo, quando caem no Enem, a gente quase sempre percebe que a resposta vai estar no último quadrinho, já que numa sequência narrativa, no último quadrinho você tem aquele impacto. Após a metáfora e ironia, eu destacaria para vocês a antítese. A antítese também está no cerne de muita criação linguística de vários tipos, né, que seria a oposição de palavras. O Enem ainda traz antítese e paradoxo juntos, assim, não faz uma grande diferença deles, o que ajuda muito o candidato, né? Na antítese a gente teria as palavras e no paradoxo uma contradição mais de ideias. E aí umas outras figuras por ordem assim que menos aparecem após metáfora, ironia, antítese e paradoxo, seria o eufemismo, que é suavizar uma expressão com intenções muitas vezes persuasivas. Por exemplo, o que vende mais? Um carro seminovo ou um carro usado? O seminovo é mais chamativo, correto? A terceira idade, a melhor idade, é menos agressivo do que se dizer velho. Então, usar o eufemismo como suavizar, como uma suavização, e também pensar o eufemismo como táticas de argumentação. Quando a gente vê algum lugar de dinheiro escuso no exterior, ele recebe o nome de paraíso fiscal. Paraíso fiscal nem parece algo que é extremamente agressivo ou fruto de roubo. Roubo é muito mais. As representações eufemísticas, por exemplo, na mídia, jovens, adolescentes de classe média são representados com essas palavras, e se for algum adolescente de uma classe pobre, muitas vezes vem ladrão. Então, a diferença de forma de representação, pode ser auxiliada aí com o trabalho com as figuras. Nesta ordem, então, ficaremos com a metáfora, a ironia, a antítese e o paradoxo. Depois, eufemismo, sinestesia, hipérbole, também presente em textos publicitários, que é o exagero. No Enem sobre a lei seca, um dos textos motivadores da prova da redação era uma peça publicitária em que havia um copo de cerveja maior que o próprio carro. E o carro estava batido no copo de cerveja e todo amassado na frente. Aquilo ali é a utilização de uma figura hiperbólica. O que é aquele copo de cerveja gigante maior que o carro está demonstrando? Os efeitos da associação do álcool, com a direção, com o trânsito. Então, para construir lá na redação, ele teria que interpretar o efeito daquele uso da hipérbole ali dentro do texto. Então é isso aí, para dar umas dicas. A Júlia Moreira falou que está com saudade da plenitude do Wesley, dando aula impecável sobre temas. Obrigado, Júlia. Um beijo. O Cuca gostaria de agradecer o Wesley pelas suas belas aulas. E o Gustavo Vasconcelos está aqui curtindo a nossa viagem. A Maria Ribeiro mandou um maravilhosos. E o Ludi Lidiero agradeceu a resposta do Ícaro, a pergunta que ela fez. Então, estão aí as participações de todos vocês através do YouTube, através do Facebook. Muitíssimo obrigado. Antes da gente ir para as despedidas, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês uma última consideração para esse momento da nossa transmissão Enem TV de hoje. Charles. Então, primeiramente, gente, queria dar mais uma dica. Tenham muita atenção aos objetivos comunicativos dos textos, muita atenção às funções da linguagem. Existem textos para nos expressarmos, colocar as nossas opiniões, sentimentos. Existem textos que são persuasivos para convencer o outro. Existem textos em que a linguagem fala sobre si mesma, sobre a metalinguagem. Existem textos linkados à literatura para construção estética. Existem, inclusive, textos que funcionam como teste de comunicação. Aqueles textos que verificam se o diálogo, se a conversa está sendo efetivamente caracterizada, efetivamente está funcionando. Então, muita atenção a essas funções da linguagem, porque elas estarão presentes em umas 4 ou 5 questões e podem ser cobradas das mais variadas formas.
E outro ponto muito importante é sobre as variações linguísticas. Variação linguística é um assunto recorrente, compreende 3 habilidades do Enem, então dá muito destaque aí a essas questões, porque elas estarão presentes mais um ano. Para vocês fica o meu abraço, né? Já é despedida mesmo? Já, tá na hora. Fica o meu abraço, fica o meu desejo de muita, no dia, muita saúde, bem-estar, para vocês estarem bem. Confiem em vocês, eu acredito que metade da garantia do nosso sucesso é a gente fazer o percurso de uma forma bem feita. Quem tem representações ou místicas ou espirituais, se agarrem com elas também, porque a gente tem de estar bem fisicamente, mentalmente. Não saiam para balada agora nos últimos dias, guardem a identidade bem guardadinha, porque eu acho que é só um primeiro passo, não no sentido de evolução, mas no sentido de deslocamento. Então esse passo vai ser muito importante para a vida de todos vocês. E é claro, podem contar comigo aí, porque a minha intenção é que vocês estejam bastante felizes. Viu, como eu disse, sempre um otimista. Geral, quem me conhece todos os dias sabe. Ícaro, por favor. Bom, o meu último levantamento aqui sobre essas dicas para as questões de literatura, apesar de eu ter comentado aqui que nas últimas edições do Enem, a literatura modernista e a literatura contemporânea, ela vem aparecendo com mais frequência, é muito importante deixar claro que para uma compreensão desses textos que estão sendo produzidos agora, que foram produzidos recentemente, o aluno consegue compreender muito bem se ele tem uma bagagem daqueles textos produzidos que a gente chama dos clássicos. Então, os textos produzidos lá no romantismo, inclusive o romantismo, aquele romantismo que deu ali, através da estética, as primeiras características de uma identidade nacional, isso é muito importante. O início do modernismo brasileiro, que veio até para criticar essa visão idealizada. Enfim, esses textos, no que se refere à poesia, o parnasianismo, antes mesmo do romantismo, o arcadismo, o próprio barroco, enfim. Apesar do Enem não trazer esse lado conteudista, mas o aluno, que tem essa bagagem, ele consegue ter uma lida mais fácil com esses textos. Então, é importante sim o estudo dos períodos literários, o estudo dos autores, a interpretação do texto literário ali, a lida do aluno com esse texto, enfim, isso é muito importante para eles conseguirem fazer uma boa prova. Bom, e finalizando aqui, eu também gostaria de desejar para os meus alunos que eu ainda vou encontrar essa semana, eu vou fazer isso pessoalmente, mas para quem eu não vou encontrar, a gente está tendo esse contato por aqui, eu gostaria de desejar uma excelente prova, muita tranquilidade, muita calma nesse momento, porque a gente sabe que tem muito aluno que estuda muito, são excelentes, mas chega no dia por conta de um nervosismo. Eu costumo dizer que o nervosismo, ele não atrapalha, quer dizer, ele atrapalha todo mundo. Na verdade, se você se você estudou, se você vai ficar nervoso, isso vai te atrapalhar. E se você não estudou, também vai te atrapalhar. Então, meu amigo, não fique nervoso. Eu sei que é muito fácil falar isso, não fique nervoso, mas tentem fazer esse autocontrole. E no mais, agradecer aqui pela presença, pelas perguntas, alguns alunos conhecidos, enfim, e mandar um grande beijo para vocês. Um brigadeiro antes da prova ajuda ou atrapalha, professor? Olha, um brigadeiro ajuda bastante, tá? Mas eu não gosto de doce. Wesley, por favor. Eu queria fazer uma visão também dentro desse aspecto. Eu reforço que eu acho que para a redação, o que o aluno tem que fazer de fato é, tendo uma estrutura internalizada, se dedicar a estudar os temas que ele acredita que tenha menos domínio. Eu acho que ele precisa no dia
lembrar que se cair um tema ruim, é o preto e branco que vem para todo mundo, é um tema ruim para todo mundo. Perfeitamente. E ao mesmo tempo, eu sempre falo com os alunos, o Enem já não é mais uma prova em que você treina para fazer redação e decora a redação, nem precisa entrar nesse mérito, né? É uma prova em que ele quer verificar se você consegue utilizar o que você já fez. Então você pode chegar lá e o tema, por exemplo, trabalhar a questão da população em situação de rua. Aí ele não fez o tema da população em situação de rua, mas ele fez um tema sobre a fome do Brasil. Ele pega um link de um tema sobre a fome para poder, por exemplo, usar numa introdução, usar um argumento, entende? Ele pode trabalhar, por exemplo, um tema sobre como incentivar o empreendedorismo. Ele pega um outro tema que ele trabalhou sobre impactos da crise econômica na sociedade. O aluno tem que raciocinar isso, a calma é fundamental. É no de olhar para a frase tema e tentar lembrar de temas que ele fez ao longo do ano, temas que os professores... Eu digo que as ciências humanas, embora hoje muitíssimo discriminadas, elas são fundamentais, né? Não só para a sociedade, porque isso é indiscutível, uma sociedade moderna e civilizada, mas para a própria redação em si. Ele virar e falar assim, peraí, o que eu lembro da minha aula de história, da minha aula de filosofia, da minha aula de literatura, da minha aula de sociologia, da minha aula de língua portuguesa, entendeu? Ele precisa fazer esse link. Quando ele perceber, ele não tem que ter um repertório mirabolante, ele só precisa ordenar e entender que ele tem uma bagagem. É muito improvável que algo caia que ele não tenha ou feito, ou que ele não tenha feito de modo tangente àquele assunto, ou que ele não consiga colocar nada nas outras disciplinas. Essa é uma habilidade, o que eu estou dizendo, que essa habilidade interrelacionar, né, essas áreas que ele precisa desenvolver. Então, eu acho que, de uma forma geral, eu digo para vocês a necessidade de criar essa estratégia, de lembrar o que estudou, lembrar o que fez. Se um tema for um tema complicado, vai ser complicado para todo mundo. Fuja dos caçadores de likes. Essa semana vai ser aquela confusão de um monte de gente falando que sabe qual é o tema, porque ou que sonhou, ou porque viu algo escondido na página do MEC. Deixem de bitolação, todo ano é a mesma coisa. Entendeu? Ai, vai cair tal coisa, eles vêm em cima da gente no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Parem com essa bitolação, porque a gente já está sabendo que todo ano tem um tema que vai ser tido como o tema quente com os caçadores de likes. Então, confiem no trabalho de vocês ao longo do ano, na preparação de vocês, na bagagem que vocês apreenderam, que vocês assimilaram dos professores, das leituras, e desempenham uma excelente prova. Eu tenho certeza de que vocês podem, né? Eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês, o Wesley, Ícaro, Charles. É sempre um prazer enorme bater um papo com quem sabe tanto a respeito do assunto. A gente se sente à vontade e sempre sai daqui melhor do que começou a transmissão. Então, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Agradecer a Murad Culinária Árabe, que mandou para nós as esfirras que foram degustadas, que é uma forma eufemista da gente falar que nós devoramos todas as esfirras por aqui. Então, muitíssimo obrigado, turma da Murad, e a vocês que vão prestar o Enem agora, nesse domingo. Uma excelente prova a todos vocês. Guardem suas noites de sono. Lembre-se de se hidratar, de se alimentar. Oi? Maneirar no álcool. Maneirar, eu acho que talvez até suspender. Deixa para depois. Vai ter muito tempo para poder curtir, festejar, cair na balada, cair na gandaia, seja como for. Tenha uma excelente prova. E a dica que eu humildemente passo a vocês é: lembrem-se de respirar durante a prova. Oxigenem o cérebro de vocês. Isso favorece a leitura, a compreensão. E é um detalhe importantíssimo. Respirem e tenham calma. Façam uma excelente prova. Estamos todo mundo juntão. Um bom Enem para vocês. A gente volta semana que vem com 2 transmissões ao vivo. Na terça-feira, na quinta-feira, com muito mais conteúdo sobre o Enem para você. Então, passe o endereço para todo mundo. enemtv.com.br. Estou aguardando vocês na terça-feira que vem. Boa prova. Vamos que vamos. Valeu. Tchau. Tchau. Certo?
Show? Tinha, né? Oi? Foi rápido. Achei que foi rápido, foi ótimo. Tem agora uma dica final de cada um, que é basicamente esse finalzinho nosso aqui. Se quiserem fazer um xixi ou alguma coisa primeiro, Eu quero fazer fica à de uma vontade. vez, então. eu vou levar para vocês três de uma vez. Vocês já viram, É, então grava. vou esperar. Não, vamos rapidinho. É. Vai fazer aqui ou em pé? Aqui mesmo. Aqui mesmo. É? Vou tirar aqui. Querido. Beijo, Thiago. Obrigado. Beijo, Já Thiago. vai. Hã? Não acabou não. Ô, Thiago, Não vai você- tomar sobremesa deixa, agora? deixa a camisa aí pra mim, Colégio? Thiago. Eu vou usar essa pra mim. Vai tomar uma sobremesa por sua conta agora? Sobremesa, um brigadeiro. Porque todo mundo faz de brigadeiro. Isso aqui são Chama comedores. cheiro Eu não gosto É meu celular que tá gravando. Coitado. Obrigado, Beijo. muito Tchau. obrigado. Obrigado. Você Beijo. vai deixar a camisa aí pra mim? Vou deixar. Tá, obrigado. Valeu. Véi, semana que vem. Essa camisa aqui já é a nossa, né, pra você. A minha é essa, gente. Essa camisa é assim, Horrores. Bastante sabor em pó, já E, era. e aí, ainda põe, eu ainda ponho pra secar na máquina. Nossa, vira baby look. Ô, gente, teve um Aí você viu que você tá assim. Você tá assim por isso. Não, esse número não era mandou mensagem no LED. Só esse lado da rua. Já sei que não Podemos? Deve ter 2 anos. Aqui, o que que é mesmo? É uma dica final. Aí o importante é o seguinte: isso vai ser publicado na mesma página onde fica, Tá, obrigado. a live, Uhum. dentro do Enem TV. Então, é sempre bom a gente pensar que pode ter alguém que não é aluno no Apogeu e que nem ficou sabendo da live, que chegou no Enem TV sem querer. Então, é legal vocês elaborarem uma ordem, quem fala primeiro, segundo, Vou terceiro, falar de e se apresentar. Brasil. Eu sou o Wesley, eu sou o Igor, professor de literatura. Uma Então, dica. e uma dica, a dica que eu tenho uma dica extra pro para Enem. vocês é, Tá. tá? Olá galera, meu nome é Charles Dias, sou professor de língua portuguesa e quero dar uma última dica para vocês, que é prestar bastante atenção às 3 habilidades